Bom, continuando essa parte aqui do tratamento do TCE, eu já falei para vocês sobre o atendimento pré-hospitalar. Então, você que está lá trabalhando na ambulância, chegou, teve um TCE, você fez o atendimento pré-hospitalar. Lembra? Evitar hipóxia, evitar hipotensão, tudo aquilo que eu falei. Agora o paciente chegou no hospital, você está tratando dele dentro do hospital. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa, continua aquele conceito que eu falei do pré-hospitalar. Evitar hipóxia, evitar hipotensão. É isso que mata um paciente com TCE. Então, o paciente faz insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica. Então, você vai tomar todos os cuidados para evitar que a PaO2 fique abaixo de 60 milímetros de mercúrio e para evitar que a pressão arterial sistólica fique menor que 90. Então, o que você pode fazer? Para PaO2, ventilação sob pressão positiva, intubação orotraqueal, FO2 de 100%, recrutamento alveolar, enfim, você vai ventilar, você vai fazer o que for necessário para evitar hipóxia. Para tratar a hipotensão, como é que você vai fazer? Volume, cristalóide, coloide, vasopressor, inotrópico, você vai usar o que for necessário para manter uma pressão arterial sistólica acima de 90. Por que isso? Porque tem que chegar oxigênio e sangue com pressão no cérebro. Se o sangue não chegar com a pressão suficiente, a pressão no crânio vai ser maior do que a pressão arterial. Se a pressão intracraniana é maior do que a arterial que está chegando, não vai chegar sangue para conseguir perfundir o cérebro. Então, o que a gente chama de pressão de perfusão cerebral, que é o quê? É a pressão intracraniana menos a PAM, ela tem que estar num número adequado, geralmente em torno de 70 milímetros de mercúrio. Então, esse paciente tem que conseguir perfundir o cérebro, você tem que evitar a hipotensão, tá? Além disso, obviamente, como todo paciente crítico, você vai ter que monitorizar pressão arterial, invasiva ou não, aí vai depender de cada caso, mas geralmente invasiva. Frequência cardíaca, esse paciente não pode taquicardizar demais, tá? Você vai ter que ficar de olho se ele está fazendo uma bradicardia, que às vezes é sinal de hipertensão intracraniana. Frequência respiratória, se o paciente tiver uma frequência muito alta, você pode ter que intubar e partir por uma via aérea invasiva. A saturação de O2, se o seu paciente está sofrendo de isquemia cerebral, você pode ter que aumentar a saturação de oxigênio. Se ele está evoluindo com hipóxia, você pode ver que a saturação está caindo e ter que tomar uma atitude em relação a isso. A temperatura, tem que evitar hipotermia e hipertermia. Então, você vai ter que manter o seu paciente normotérmico, com aquecimento ativo se for necessário, caso ele esteja muito hipotérmico. Então, monitorizar a temperatura, tá? Então, pode ter um monte de tipo de monitorização, mas é importante que seu paciente esteja monitorizado, tá? Além disso, esse paciente tem que ter monitorização cerebral. Como é que se faz? Com avaliação neurológica periódica. Então, você vai ter que fazer você tem que ver o protocolo da sua instituição e qual é o tipo de avaliação que eles utilizam. A mais utilizada no mundo é a escala de coma de Glasgow, tá? Vocês já viram em outras aulas como que é essa escala. Então, por exemplo, se o seu protocolo for de 1 em 1 hora, avaliação neurológica, de 1 em 1 hora você vai lá e vai ver. Glasgow tanto, Glasgow tanto. Então, esse paciente tem que ter uma avaliação neurológica periódica. Então, isso é muito importante para esse paciente neurocrítico. E, além disso, os outros sistemas. O paciente que sofre TCE, muitas vezes ele é vítima de um politrauma. Então, se esse paciente chegou, está com abdômen agudo, você não vai ficar só monitorizando neurológico, vendo isso, vendo aquilo, tratando, enquanto ele está com uma lesão hepática grave. Então, você vai ter que avaliar os outros sistemas também, tá? Abdômen, tórax, cardiovascular, tudo isso, até membro, osso, tudo você vai ter que reavaliar. Então, esse paciente vai passar por avaliações de outros sistemas também, tá? E, obviamente, como todo paciente crítico, uma avaliação laboratorial também periódica. Então, vai avaliar eletrólito, vai avaliar hemoglobina se caiu demais, vai avaliar a função renal se está alterando. E uma coisa importante no paciente neurocrítico é que ele pode ter uma alteração, ele frequentemente tem uma alteração do INR, e se você não corrigir, caso ele tenha, por exemplo, um sangramento cerebral, você não corrige, o que vai acontecer? Vai sangrar mais. Então, esses pacientes, às vezes, eles fazem uma coagulopatia por consumo, né? Então, tem que ficar de olho na coagulação desse paciente e corrigir sempre que tiver alterada, se esse paciente for vítima de um sangramento cerebral, por exemplo. Ok?